Com a crescente expansão do mercado da beleza no Brasil, essa jovem empreendedora começou a empreender com apenas 14 anos, com uma loja online de acessórios de moda. Mas foi pelo incentivo e apoio do pai, que sempre quis investir no mercado de estética e beleza, que Jamile Luize abriu o negócio dos sonhos, a esmalteria Arrase Querida. O pai foi visionário, já que o mercado de estética cresceu mais de 500% no Brasil em 5 anos. Hoje, o Arrase Querida é um espaço voltado ao bem-estar, acessível a todos, para que os clientes se sintam em casa. Vamos conhecer. A esmalteria nasceu no coração do meu pai. A Arrase é uma empresa totalmente familiar e ele sempre teve interesse em investir em algum negócio na área de estética e de beleza. Antes, como eu falei, em algum momento a gente tomava conta realmente de uma empresa mais voltada para a parte de acessórios online, não era uma empresa física. E ele sempre investiu nessa ideia que era minha e depois disso ele teve a ideia da esmalteria. E aí a gente foi trabalhando em conjunto para o crescimento da esmalteria de forma física. Então foi uma ideia que nasceu realmente no coração do meu pai. Ele vendo essa necessidade também no mercado, principalmente no bairro que a gente está localizado, na Tijuca. E a gente resolveu abrir um espaço que englobasse esses 3 serviços que a gente toma como principais hoje no meio da estética. A área da beleza em si sempre foi um interesse, da minha parte, mas mais para a área de vestuário e acessório. Agora, no início da pandemia que a gente começou, que nós somos uma empresa familiar, a Arrase, a enxergar definitivamente esse âmbito mais estético, com os serviços que a gente oferece, como alongamento de unhas, manicure e pedicure e o alongamento de cílios. Então, a gente viu aí uma oportunidade de crescimento e de contribuição diretamente também com a construção das pessoas na própria imagem. O apoio financeiro veio realmente da parte do meu pai. A gente construiu essa empresa pensando realmente num ambiente onde fosse confortável para todo mundo. Não é uma questão fácil, essa questão da parte financeira. A gente não estava preparado plenamente financeiramente, tanto é que o pensamento do que a gente investiu na ideia, no conceito de orçamento que a gente tinha antes, foi totalmente extrapolado depois que a gente abriu ela presencialmente de fato, Mas esse tipo de coisa acontece, infelizmente. Acho que realmente num plano de construção de um lugar físico hoje em dia, a gente acaba se excedendo realmente de acordo com o preço do mercado hoje em dia também, dessa questão estrutural. Então a gente acabou tendo um excedente nesse sentido. Mas assim, a gente foi contando realmente com um apoio financeiro num planejamento familiar. Era uma questão que a gente tinha preparada financeiramente dentro da nossa rede de apoio. Então é uma ideia que não surgiu de um dia para o outro, a gente se excedeu, mas a gente também tinha se programado antes para isso aqui acontecer. Então foi um sonho que em partes foi pensado antes, mas os gastos também até hoje a gente vem acompanhando essa questão do que a gente investiu aqui no espaço, na parte estética, de ter um espaço bem iluminado para as meninas atenderem, de ter um teto que as pessoas identificassem com a nossa marca, de ter os assentos pensados no conforto da cliente. Então são investimentos que hoje a gente está arcando, mas que a gente sabe que vale a pena para o ambiente que a gente tem. Com certeza o maior desafio para a gente aqui foi não estar localizado numa loja de rua. Mas hoje no mundo digital a gente não teve muita preocupação com isso, porque a gente acredita como empresa e como família mesmo que hoje o mundo é totalmente digital. A gente entende essa necessidade de estar nas vitrines virtuais que a gente tem. Então, da mesma forma como a gente conduzia uma loja online antes, em um segmento diferente do que a gente tem hoje, que não era de prestação de serviço, era de venda de produto, a gente vê que hoje em dia a gente investe também da mesma forma em mídias sociais. Então a gente investe nisso. A publicidade começa aqui no espaço quando a cliente se sente bem em sentar numa poltrona confortável. Então isso contribui muito para esse contato de que alguém veio, fez o serviço, gostou e fala com uma colega, fala com uma mãe, fala com uma filha que olha lá, eu gostei daquele serviço. Então a gente investe tanto na experiência que a cliente tem aqui dentro, quanto na experiência que ela vai ter vendo as nossas redes sociais visualmente, seja nas mídias sociais que a gente tem hoje no auge, seja nos aplicativos de salão de beleza onde a gente se localiza. Então, da mesma forma que as pessoas falam que o alimento se come com os olhos, o serviço que a gente presta hoje em dia também.
são nossos clientes? Hoje, a pessoa que a gente tem ideal, que é a pessoa que a gente já consegue atingir efetivamente, geralmente são pessoas de 20 a 40 anos, a gente caminha nessa faixa etária, geralmente são mulheres, muitas solteiras, muitas mães de pet, muitas mães realmente de crianças. Temos homens também na nossa clientela que prezam realmente por um serviço onde eles vão conseguir relaxar. Então a gente caminha aí nessa faixa etária de pessoas que são reais, que trabalham, que estão no dia a dia, que conseguem às vezes um horáriozinho no encaixe, que vão ter um serviço que elas vão conseguir relaxar, mas que vai ser um serviço rápido. Hoje a nossa clientela é contactada diretamente com a divulgação pelas vias sociais, pelas panfletagens e pelo contato que a gente teve com as clientes iniciais que foram espalhando os pontos positivos do nosso serviço. Mas com certeza as redes sociais hoje em dia são a melhor porta de entrada para qualquer pessoa que está prestando serviço, seja ela individualmente, seja um espaço como o nosso que divulga múltiplos serviços. Então todo mundo fala que hoje profissionalmente não tem como você estar fora das redes sociais. Hoje a administração de um estabelecimento não engloba somente a pessoa que é proprietária. Então, mesmo sendo uma empresa pequena, a gente conta com uma equipe muito grande que as pessoas precisam, às vezes, de uma gerência que é efetiva, colaboradoras que são efetivas como pessoas que contribuem para o negócio, tanto no pensamento de organização mesmo financeira, que são pessoas que trabalham junto com a gente, como equipes por trás de pessoas que às vezes estão no cargo de administradoras em si e contabilidade. Então, mesmo sendo uma empresa pequena, a gente conta com pessoas que prestam esse serviço hoje pra gente, mas a organização interna da loja também já caminha muito bem por conta de uma gestão de gerência. Então, a utilização de sistema, o desenvolvimento de alguém que pensa num caixa, que pensa num fluxo financeiro que funciona dentro da loja. Então, hoje a gente conta, sim, com alguns profissionais que tomam conta dessa parte, um serviço à parte mesmo, que não fazem parte da loja em si, mas que prestam esse serviço para nós. Como a gente tem também uma gerente que pensa diretamente nesse tipo de serviço no dia a dia da loja, que é a Amanda, que caminha aqui com a gente diretamente. Quanto a algum curso voltado para a área profissional de gestão, não, nunca fiz. Essa foi uma veia que foi exercitada na minha família desde muito cedo, que meus pais já tiveram muitos negócios. Então, já foi um ponto que foi trabalhado na nossa família em si, desde mais cedo, que vem de avós, que vai para filhos, e a gente vai seguindo nesse processo. Mas cursos em si, profissionalizantes, nenhum de nós que tiveram negócio na família realizou. Tem muita gente que comenta sobre esse âmbito da moda, da estética em si, do cuidado de beleza no geral, no meio de salão, nos serviços que, assim, a gente tem oferecido hoje, que hoje em dia todo mundo faz a unha, todo mundo usa alongamento de unha, todo mundo faz extensão de cílios. Então tem muita gente que encontra esse tipo de serviço que hoje é oferecido em grande quantidade e às vezes tem coragem de falar que o mercado está saturado ou que enfrenta alguma dificuldade nisso. E realmente é um mercado que está muito cheio. Mas quando a gente olha realmente para a demanda que a gente tem, principalmente localizado no lugar que a gente está, a gente vê uma demanda de atendimento de clientes, potenciais clientes que são gerados a cada dia quando uma vê o serviço que é realizado na outra e às vezes ela nunca pensou em colocar aquilo ali, ela nunca pensou em colocar um alongamento de unhas, ela não tinha frequência de fazer unha na manicure, ela não tinha frequência de fazer um alongamento de cílios, mas quando ela enxerga outra pessoa perto dela fazendo, isso gera uma cliente potencial também. O grande diferencial do nosso negócio não é muito difícil de pensar. No início a gente abriu a esmalteria no sentido de ser uma esmalteria fascinante. Mas a gente pensou o que tornava a Arrase Querida um espaço fascinante. Primeiro a gente pensou na questão da acessibilidade a todo e qualquer tipo de pessoa. Então o ponto que a gente pensava, por exemplo, em algumas necessidades básicas de ser um lugar mesmo, de estar localizado num estabelecimento, numa galeria que fosse acessível a todo e qualquer tipo de pessoa, seja ela com qualquer limitação motora que ela tivesse, em qualquer dificuldade de locomoção também que ela tivesse. Então essas questões realmente de pensar num lugar onde qualquer pessoa teria acesso é um ponto que é muito positivo pra gente. Mais um ponto que é fascinante, a gente acredita muito em uma marca que funciona junto com os colaboradores.
Então, essa questão de você, às vezes, envolver as suas colaboradoras no processo de crescimento da loja é um ponto muito positivo, porque aí a gente ganha realmente pessoas que tomam o seu negócio como verdade, assim como você toma. Então, o diferencial da gente, com certeza, é ter colaboradores que caminham com o nosso crescimento em si. O segredo para realizar um bom negócio é você realmente não ser diferenciado só, que as pessoas falam muito hoje sobre ser diferenciado, mas você pensar na forma que você queria ser atendido. Esse, com certeza, é o maior segredo que às vezes as pessoas não pensam. Porque quando a gente abre um negócio, por muitas vezes a gente realmente bota, às vezes, aquele termo que a gente usa, de botar a carroça na frente dos bois, no sentido de você, às vezes, não enxergar o mínimo, que é o que a pessoa quer quando ela vai procurar o que você oferece. Aqui, todo o projeto da loja foi desenvolvido por alguém, um publicitário, um designer, que olhava realmente para o espaço como a gente queria olhar também. Então, a gente investiu realmente em referências profissionais que a gente teria. Que a gente acha que esse é o caminho certo, realmente, de estar olhando para isso. Mas, com certeza, também a construção de um lugar onde a pessoa vai se sentir confortável. Hoje a gente tem muitas marcas que oferecem isso. Então, lógico que a gente olha realmente para as pessoas com um olhar positivo e absorvendo muito aprendizado daquilo ali. Mas a gente sempre se constrói com referências, não só referências de espaços que oferecem os mesmos serviços que o nosso, mas referência de o que as pessoas estão se interessando no geral, o que as pessoas se interessam na hora que elas vão consumir, por exemplo, um almoço. Então isso conta na hora de você construir sim uma marca de estética. A gente trabalha com parceria sim e com certeza olhando para esse ponto de vitrines virtuais, é muito importante que essas parcerias, não só com influenciadores digitais, como empresas também, é a parte mais positiva que a gente tem. Então, essa parceria com empresas e com influenciadores digitais não só credibiliza o seu serviço, mas como também você pode estabelecer laços que reafirmem cada vez mais o tom de voz da sua marca. Não foi o primeiro contato da gente com parceria, não foi com influenciadores, foi com outras empresas que tinham diretrizes, pensamentos, não só a parte visual, que a parte visual geralmente a gente não precisa ter essa identificação geralmente, mas em essência de marcas que eram parecidas com a gente. Porque aí se atinge o mesmo tipo de pessoa que a gente atende aqui e o mesmo tipo de pessoa que se atende lá e é estabelecida essa troca. Então, realmente, a gente investiu muito nessa questão de parceria entre empresas e isso é um ponto muito positivo hoje também. Olha, a gente hoje enfrentou muitos problemas com isso no início, de pensar de como a gente se organizaria nessa parte estrutural realmente, né, de fato, como a gente se organizaria com a questão dos horários das meninas, dos horários de nós profissionais, mas isso foi se estabelecendo de acordo com as dificuldades que a gente tinha e de acordo com a rotina que a gente foi estabelecendo. Então, assim, os primeiros meses da gente, com certeza o ponto mais difícil que a gente tinha para alinhar era a logística, porque a gente não sabe como o negócio se alinha efetivamente até você realmente enfrentar as dificuldades do dia a dia que a gente tem. Então, realmente a logística hoje se organiza de acordo com as demandas que a gente teve. Hoje se fala muito quando você abre um negócio sobre reeducar o seu cliente. Então, por que a pessoa investe o valor X
num alongamento de cílios? Por que a pessoa investe um valor X num processo onde ela vai fazer a mão em pé dela na manicure? Por que ela investe um valor X quando ela vai fazer um alongamento de unhas? Então esse processo hoje em dia, que eu acho que a nossa geração em si enfrenta, é da gente realmente achar que todo mundo pode fazer tudo dentro da sua casa, que é profissional, aprendeu assim, que eu posso aprender também. Então isso é muito positivo, porque hoje em dia a gente tem pessoas que se qualificam ainda mais para isso, porque elas se veem capazes de fazer aquilo também, mas da mesma forma a gente olha para um profissional e às vezes desvaloriza o trabalho dele. Então hoje isso é um ponto que acontece assim em todo tipo de mercado, seja no setor estético, seja no setor de vestuário, seja no setor alimentício. A gente olha muito para o serviço dos outros e não vê aquilo ali como uma coisa única, sabe? Como realmente um meio de sustento. Então, com certeza, às vezes, o maior problema que a gente enfrenta é as pessoas não olharem aquilo ali com uma valorização, onde eu vejo que o nosso negócio pode melhorar. Talvez, hoje em dia, a gente gostaria de ter realmente uma agenda mais cheia, e eu não sei qual a dificuldade que a gente tem, né, quanto a isso, mas esse ponto de realmente onde o nosso serviço pode melhorar, a gente tem que ser sincero nos pontos que, assim, às vezes o que a gente oferece no sentido de experiência, que hoje as pessoas não sentam e esperam só que seja feita uma unha ou seja feito um cílios. Elas esperam assim, o que aquilo ali vai me oferecer? É um ar-condicionado? É um brinde? É um ponto de fidelidade? São cartões de fidelidade? Então, às vezes, é um trabalho que realmente a gente ainda não conseguiu implantar efetivamente sobre os brindes, tanto em cartões de fidelidade, como em brindes do serviço, que fazem as pessoas voltarem, sabe? Então, hoje em dia, todo mundo também oferece os brindes. Então, assim, o que faz o nosso, que a gente também oferece, mas o nosso ser diferente? Porque é isso que conquista as pessoas, é esse ponto do retorno. Então, hoje em dia, a gente tem tudo isso, mas a gente não consegue ainda, eu ainda não descobri efetivamente o que é o diferencial no brinde do serviço que a gente pode oferecer, mas a gente está quase chegando lá, só que a gente tem que ajustar ainda esses pontos. O segredo para realizar um bom negócio é você realmente não ser diferenciado só, que as pessoas falam muito hoje sobre ser diferenciado, mas você pensar na forma que você queria ser atendido. Esse com certeza é o maior segredo que às vezes as pessoas não pensam, porque quando a gente abre um negócio, por muitas vezes a gente realmente bota às vezes aquele termo que a gente usa, de botar a carroça na frente dos bois, no sentido de você às vezes não enxergar o mínimo, que é o que a pessoa quer quando ela vai procurar o que você oferece. Às vezes a gente não pensa nisso. Então é num pensamento bem básico de que, nossa, se eu for fazer a unha em algum lugar, o que eu quero? Eu quero um esmalte de qualidade que não vai me dar alergia, eu quero um atendimento bom, eu quero que sejam instrumentos esterilizados, que é o básico que a gente oferece. Então, assim, mas o que eu gosto a mais? Eu gosto de chegar e ser bem atendido com um café. Eu gosto de sentar num lugar e ter uma música que eu gosto. Então, essa questão da experiência, do que faz o negócio dar certo, que realmente, assim, tanto em produto que se vende, como em também serviços que se prestam, você pensa realmente o que você esperaria caso você fosse consumidor final daquilo ali. Quando a gente estabelece o negócio no início, realmente a gente tenta recuperar e suprir os gastos que a gente ainda tem com o que a gente investiu aqui. Então, assim, plenamente, lucro 100%, a gente ainda não enfrenta. Mas as projeções, geralmente, que as pessoas têm é realmente que nos primeiros 36 meses, você fica só pagando o que você investiu. Então, não é um momento onde a gente tem crise. A partir do momento que a gente consegue cumprir com as nossas obrigações de aluguel de loja, dos impostos que a gente paga, do pagamento das profissionais, pra gente já é um ponto onde a gente vê que o nosso negócio está dando certo, que esse tipo de coisa hoje tem sido suprida, graças a Deus. Mas em questão de lucro, é realmente um processo que a gente tem que ter paciência, porque é um negócio que nasceu tem 5 meses. Então, não é uma crise para nós, mas a gente entende também que na hora de você abrir um negócio, você tem que pensar nisso, que talvez você realmente possa bombar nos primeiros 6 meses e você conseguir realmente se estabelecer aí plenamente com pagamentos das suas obrigações, com os lucros, ou você pode ficar 36 meses, que nem a maioria das pessoas fica, só esperando para você ver algum dinheiro, né, que entre limpo para o lucro da sua loja. Então, assim, abrir um negócio é você estar preparado realmente para o que der e vier, porque vai ter tempos que você pode estar muito bem das pernas e tempos que você pode não estar tão bem assim, e nem por isso é um motivo de desistir.
temos muitos planos para cá. A gente tem planos para esse negócio ser só o primeiro que a gente tem. A gente tem planos realmente para cada bairro do Rio de Janeiro e de fora do Rio ter uma filial nossa. Então, realmente é um plano que a gente tem de estar se expandindo não só aqui, mas como com os nossos profissionais também ensinando outras pessoas o que elas sabem. Então, o ponto de ser outras lojas que prestam os serviços que a gente presta ainda, mas de ser também um instituto que no futuro pode ensinar pessoas sobre o que as meninas oferecem aqui hoje dentro do espaço. Tenho algumas dicas. A primeira, com certeza, desenvolva não só uma rede de apoio financeira, como uma rede de apoio também de pessoas onde você possa construir o seu negócio. Você pode estabelecer uma rede de apoio para pessoas que vão desenvolver a sua marca, porque você não abre uma marca sem você pensar na parte visual dela, você não abre uma marca física, né? Nem online, sem pensar no que a marca pode representar. Então, estabeleça primeiro o que você quer da sua marca, os pontos que você precisa. Estabeleça, assim, de onde você vai tirar dinheiro para aquilo tudo acontecer, porque isso é um ponto que não é fácil. Estabeleça a possibilidade de você ficar 36 meses sem ver um lucro efetivo. Então, para quem abre mão, às vezes, de um outro emprego, de um emprego, às vezes, que você presta para alguém, para você estar trabalhando integralmente para um negócio que é seu. Pense em como você vai se sustentar nesse tempo, principalmente quando você é sozinho e você não tem outra fonte de renda. Então, pense em como aquilo ali que vai ser sua fonte de renda pode girar ou não. Pense realmente no serviço de qualidade que você precisa prestar, senão seus negócios não vão andar bem. Pense em uma equipe que vai cuidar das questões jurídicas, das questões de registro, de um CNPJ ou de uma empresa que vai ser construída no seu comprovante de pessoa física. Então pense em todas as burocracias legais antes, pense em tudo que pode acontecer de errado, porque realmente quando a gente tem tempo para pensar no negócio antes, ele caminha muito bem a partir do momento que você efetivamente abre as portas dele. Mas não é para ter medo também. O negócio só anda certo a partir do momento que você mergulha de cabeça nele. Então, mergulhar de cabeça não é ruim, mas se programe para mergulhar de cabeça. Hoje em dia, nos meses que a gente tem, nos poucos meses que a gente tem, ao contrário do início, onde eu, pelo menos, me encontrava muito desanimada, hoje a gente consegue enxergar a gente realmente sendo franquia, que é onde as pessoas observam aqui a nossa loja e todo mundo repara, né? Pelo ponto que a gente tem aqui de tudo contrastar uma coisa com a outra, as poltronas, o teto, mínimos detalhes que a gente tem. As pessoas sempre perguntam aqui dentro, a franquia, a loja já veio pronta, assim, de algum negócio que ofereceu para vocês? Então, realmente, a gente pensa muito nisso da franquia desde o início. Sempre é um projeto que a gente tem desde o início, de quando a gente abriu a loja. Então a gente pensa realmente em chegar nos lugares, às vezes, onde ninguém chega, num bairro onde as pessoas não esperam abrir um negócio. A gente quer chegar nesse tipo de lugar porque a gente sabe que em todos os lugares hoje do Rio a gente tem alguém querendo um lugar que nem a Arrase. Então a gente espera chegar nesse tipo de lugar, mesmo que lá, às vezes, outras empresas não enxerguem perspectiva de público e de atendimento, mas a gente sabe que a gente vai chegar nesse tipo de lugar.